O que faz de Jerusalém uma cidade tão sagrada e disputada, e alvo de disputas sangrentas por tanto tempo? Árabes e judeus travam uma intensa disputa desde o começo do século XX para transformar Jerusalém em capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Mas esse conflito, que faz do Oriente Médio um centro permanente de tensão, é apenas mais um capítulo de uma história que mescla confrontos por território e heranças sagradas há milênios. Jerusalém já foi ocupada, destruída, sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos, árabes e judeus, em cerca de 3.000 anos de história. Também foi santificada por cristãos, judeus e muçulmanos, que veem na cidade o berço dessas religiões. Jerusalém é uma das cidades mais antigas e espiritual do mundo. Nesse contexto, o fenômeno religioso da Cidade Velha de Jerusalém, que vira referência de fé para as três grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém situa-se no Oriente Médio, na região da Palestina, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, no deserto da Judeia. Atualmente, a Jerusalém moderna circunda a Cidade Velha, como a Jerusalém antiga é conhecida. Essa, que tem menos de 1 km² e se encontra dentro da Jerusalém Oriental, e é dividida em 4 quarteirões, o judeu, o cristão, o muçulmano e o armênio. Nesse cenário urbano, a vida moderna e acelerada convive com as arquiteturas antigas e as culturas tradicionais, e parece harmonizar um espaço disputado, no curso da história, pelas animosidades políticas que podem ser tão intensas quanto as religiosas, que lhes são subjacentes e que dividem sua população. Mas como essa cidade de 150 km², área pouco menor que a de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tornou-se a mais sagrada e disputada do mundo por tantos milênios? A cidade tem uma história que data de 2800 a.C., e hospeda os principais pontos da cultura material dessas religiões, entre eles, o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro e o Domo da Rocha. Jerusalém foi erguida no alto do Monte Moriá. Para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Já segundo a tradição judaica, a cidade fundada pelo rei Davi, é o local onde foi construído um templo para guardar a Arca da Aliança, onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Por isso, até hoje Jerusalém atrai peregrinos de diferentes religiões em busca de lugares sagrados. A importância de Jerusalém para o judaísmo está relacionado com o contexto histórico quando o rei Davi a conquistou e a transformou na capital do reino unificado de Israel e Judá. Para o cristianismo, foi em Jerusalém que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. No islamismo, os muçulmanos acreditam que é a cidade de onde o profeta Maomé ascendeu ao céu. Nosso objetivo é descrever a cidade santa de Jerusalém na perspectiva de fé para as três grandes religiões monoteístas do mundo, como forma de leitura do mundo e da diversidade cultural e social dos povos. No processo de apropriação do conhecimento, é preciso estabelecer o diálogo entre o sujeito e os saberes construídos no espaço local e mundial, considerando as emoções e o contexto atual. Nesse cenário, o conhecimento analítico e crítico do tema que se apresenta nos diferentes segmentos da sociedade, e engloba o conhecimento científico, histórico, cultural e social. O tema gerado a partir da cidade de Jerusalém pode fomentar interesses e relações com os saberes das ciências humanas, como história, geografia e ensino religioso, e conduzir a uma reflexão sobre a diversidade sociocultural e a uma reverência aos que compreendem o mundo em suas diversidades históricas, culturais e sociais, e quebrando essa fragilidade de interação entre esses povos de diferentes culturas socio-religiosas, e fomentando uma maior interação cultural e dissipando essa disputa que se arrasta por séculos.
Na Cidade Velha, é possível percorrer, por exemplo, as 14 estações pelas quais se acredita que Jesus passou carregando a cruz até a Igreja do Santo Sepulcro. Além de se visitar a Mesquita de Al-Aqsa, e se deslumbrar com a Cúpula da Rocha, e ainda, depositar votos de fé no Muro das Lamentações, um pedacinho do Templo de Jerusalém erguido por Herodes, e cercado por sinagogas. A disputada Cidade Velha, dentro de Jerusalém Oriental, está circundada pelas muralhas que, em parte, foram construídas pelos judeus, mas também são um exemplo vivo da arquitetura árabe e islâmica. As principais paredes que ainda cercam a Cidade Velha foram construídas por Solimão, o Magnífico, sultão do Império Otomano, entre 1537 e 1542, estendendo-se por, aproximadamente, 4 quilômetros de comprimento, com 12 a 15 metros de altura, e cerca de 3 metros de espessura. O quarteirão muçulmano é o maior e mais populoso e está situado no extremo nordeste da Cidade Velha, estendendo-se desde o Portão dos Leões, ao leste, até o Portão de Damasco, a oeste. Nesse bairro, está localizada a Mesquita da Rocha, erigida sobre um rochedo de onde, segundo a tradição islâmica, a alma de Maomé ascendeu ao paraíso. Parte das disputas na região está relacionada com a crença de fiéis, de que seus antepassados chegaram primeiro à região onde hoje fica Jerusalém, ou mesmo de que a ligação com a cidade é mais legítima para um do que para outro. Apesar de haver indícios de que o local já era habitado em 3200 a.C., ninguém sabe ao certo quem foram os primeiros a ocupá-lo. A história de conflitos na região envolveu no fim do século 7 a.C., egípcios e assírios, e em séculos seguintes, babilônios e persas, gregos, romanos, turcos e otomanos. Os confrontos forçaram a diáspora judaica, e Jerusalém foi controlada por muçulmanos por séculos a fio até o final da Primeira Guerra Mundial, e o fim do Império Otomano. A partir daí, franceses e britânicos ocuparam a região, redefinindo fronteiras. No começo dos anos 1920, a região da Palestina passou a ficar formalmente sob o comando do Reino Unido e com o apoio dos britânicos. Judeus de todas as partes do mundo começaram a voltar à Terra Santa, migrando para o território do atual Estado de Israel. Jerusalém foi capital do Mandato Britânico da Palestina até 1948. Um ano antes, a Assembleia Geral da ONU decidiu pelo plano de partilha da Palestina entre um Estado árabe e outro judeu. Jerusalém foi designada como o Corpus Separatum, ou o Corpo Separado, sob controle internacional. O plano, porém, não chegou a ser implementado. Em 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel e logo em seguida, a Guerra Árabe-Israelense. Ao final daquele conflito, Jerusalém foi dividida, com a parte ocidental sob controle de Israel e a parte oriental controlada pela Jordânia. Depois da Guerra de 6 Dias, em 1967, Israel capturou a parte oriental da cidade e, desde então, vem construindo assentamentos em Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, posição que é contestada pelo governo israelense. Os palestinos, por sua vez, reivindicam que Jerusalém Oriental é a capital palestina. Esse pleito faz parte das tratativas de acordo de paz para tentar criar um Estado palestino ao lado de Israel. Estima-se que 1/3 da população de Jerusalém seja composta por palestinos, e muitos são de famílias que estão na região há séculos. Enquanto árabes e judeus enfrentam dificuldades de executar o plano de partilha da Palestina, conforme determinado pela ONU, as ações militares na região nunca cessaram, e como estamos vendo, se intensificaram muito com a atuação do Hamas, um braço político e armado em defesa do reconhecimento do Estado palestino. Na tentativa de manter a neutralidade, e não influenciar diretamente o já complicado acordo de paz na região, a comunidade internacional nunca reconheceu a soberania de Israel sobre a cidade. A maioria dos países, por exemplo,
Estabeleceu representações diplomáticas em Tel Aviv e arredores, mas não em Jerusalém. A Bíblia faz menção a inúmeros lugares, fatos, acidentes geográficos, povos, nações e cidades. A Terra é o palco terreno e humano da revelação divina, e a geografia bíblica tem por objetivo o conhecimento das diferentes áreas da Terra relacionadas com as Sagradas Escrituras, descrevendo e localizando os relatos sagrados, e auxiliando na interpretação e compreensão desses fatos. Jerusalém é uma cidade de história e de cultura, territorializada por conflitos que permearam toda a sua existência, impulsionados por questões geopolíticas e religiosas. Jerusalém, também, é um território que abriga a paz, manifestada pela população nativa e também, pelos milhares de peregrinos e turistas que buscam referências existenciais na pluralidade exalada em suas terras. Esta pluralidade em nossas sociedades garante uma interação harmoniosa quando impulsionada pela vontade do conviver das pessoas, acolhendo a inter-relação com as diferenças de forma dinâmica, formando uma única totalidade social, a humana. Portanto, as políticas que favorecem a inclusão e a participação de todos são vitais para a construção da paz entre as nações e no interior destas. O intercâmbio cultural, o conhecer para compreender, perfaz as várias formas de leitura do mundo, as quais permitem novos olhares sobre o espaço ocupado e a existência pacífica de forma geral. E chegamos ao fim de mais um vídeo. E não se esqueça de se inscrever, deixar um like e um comentário, e com esse gesto bem simples, você ajudará a difundir a cultura e conhecimento da Idade Média a muitas pessoas, e também ajudando o canal a trazer sempre mais vídeos interessantes toda semana. Obrigado!